Teoria Geral do Estado, aqui, livro do Dalmo de Abreu Dalari, um clássico, considerado um clássico, né, do direito. Você que quer fazer direito, quer exercer alguma profissão jurídica, você não pode deixar de conhecer o Estado. Vamos abordar aqui hoje, como nesse vídeo, né, hoje agora, ou quando você estiver lendo, né, ou vendo, né, no caso eu estou lendo, você está vendo, eu sou Alípio de Araújo Neto, eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou o cara que lê. Que bonitinho. Caiu no chão o livro. Vou fazer gracinha. Ah, livro aqui bem antigo. Esse livro, mais um daqueles que eu pedi emprestado e nunca devolvi. Eu tenho essa mania. Se não quiser perder um livro, não me empreste, tá? Ladrão de livro! É isso aí. Esse livro aqui, o Dalmo de Abreu Dalari, professor emérito aí de Direito, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, tá? Ele ele escreveu esse livro, tá difícil aqui o português, né? Escreveu esse livro em 1971, publicado aqui. Ó, tem alguém me ligando, não vou atender não. Tá? Essa minha versão aqui, minha edição de 1995, 95, que trata aqui dos elementos que compõem a teoria geral do Estado. A teoria geral do Estado, o que é a teoria geral do Estado? É que trata, né, da existência do Estado, das suas funções, e do que, para que ele serve, né? Para que ele serve, por que ele foi criado, conta a sua história. Esse livro aqui ele é dividido em 5 capítulos. Tá? O primeiro dele fala da sociedade, né? Claro que tem a introdução primeiro, que é a teoria do Estado, noção e objeto e método do Estado. Né? Capítulo 1, a sociedade, a origem da sociedade, que aborda essa questão do justnaturalismo, né, e do contratualismo, que são debates aí muito intensos, né, no meio acadêmico. Eu, particularmente, tendo a acreditar mais na teoria contratualista, né, que ele aborda aqui também, falando tanto de Hobbes, né, que é um contratualista mais cabreiro, né, que defende um Estado mais forte, porque o homem é o lobo do próprio homem, tanto falando nas suas críticas, ainda contratualistas, de Bacon, Bacon o que, cara? De Locke, de Rousseau e de Montesquieu. Aliás, Rousseau e Montesquieu foram muito importantes aí na influência da Revolução Francesa, que é um marco muito importante para a constituição do Estado contemporâneo, Estado moderno, Estado de direitos, né, que é o que a gente vive, Estado democrático de direito, um Estado capitalista democrático, né, mas ele aborda também aqui, no decorrer do mesmo capítulo, tem que usar o óculos, senão não vou ler tudo errado aqui. Sociedade, elementos, características, finalidade social, determinismo, as teorias finalistas, o bem comum, a ordem social, a ordem jurídica, o direito moral, o convencionalismo sociais, a realidade social, tudo isso abordado. Poder social, característica do poder, teorias anarquistas, teoria do poder necessário. Anarquista, no caso, que é contra o poder. A gente esse livro aqui é ótimo para quem esse livro e a maioria dos que falam da teoria geral do Estado são ótimos para quem defende o absurdo chamado anarcocapitalismo. Não tem como isso existir. Esse livro aqui é um dos que mostram como isso não pode existir, porque o Estado, né, o Estado que vivemos hoje é um Estado democrático capitalista, ele precisa existir, ele precisa ter poder social, e ele precisa, que até o autor fala, que é uma das características mais importantes do Estado, é o poder que ele exerce sobre a sociedade, até porque você tem um Estado sem poder, o Estado vai te dar uma determinação e você não vai cumprir, porque o Estado não exerce poder nenhum sobre você, né? Então, o Estado tem que ter poder, né, prático, ou seja, como aquele Estado, um Estado que tem país que não tem exército. Então, esse país, né, tem o seu poder, sua soberania, que também trata aqui no final do livro, a questão da soberania nacional, soberania do Estado. Como é que você não vai ter um exército nacional? Você não vai ter poder para manter a soberania do seu Estado frente a um outro Estado que tenha um exército e você não. Os caras vão chegar lá, botar os mísseis, os tanques na frente do palácio do seu governo e vão mandar tudo. Então, o poder, né, prático mesmo, é fundamental para a constituição do Estado, né, que o autor aqui trata como os mais importantes. Tá? Aqui também temos
as sociedades políticas, diferenciação da sociedade quanto aos fins, sociedades de fins políticos. Capítulo 12, ele trata do Estado diretamente, a origem, a formação, a origem histórica do Estado, causa da formação do Estado, a evolução histórica do Estado. Ele trata aqui dos estados da antiguidade, o Estado grego, o Estado romano. Aliás, as cidades-estados da Grécia e de Roma foram praticamente maiores influências sobre o direito que nós temos hoje, né, no nosso Estado, no nosso país, por exemplo. Tem também aborda também a situação do Estado medieval, do Estado moderno e os elementos essenciais do Estado. Como eu falei atrás, a soberania também é tratada nesse capítulo. As noções históricas, a noção e característica da soberania, conceito político, conceito jurídico. Trata também do território, né, caracteriza e ele define aqui o que é território, quais os limites do território, quais as funções do território, assim como o povo também, com a evolução histórica da noção de povo, a noção jurídica de povo e, enfim, a cidadania. Trata nesse capítulo também das finalidades e funções do Estado, o poder do Estado, a característica do poder do Estado, seja ele poder político e o poder jurídico. Aliás, a ordem jurídica, a ordem política, são fatores fundamentais para que o Estado funcione da maneira para a qual ele foi instituído. Tem o capítulo 3, que trata diretamente dessa questão do Estado e do direito, tá? E o capítulo 4 fala bastante aqui. Estados modernos, democracia direta, semidireta, representativa. E isso aqui é muito legal, né? Que ele coloca aqui bem detalhado algumas noções. Isso já em 1970, né? Esse livro antigo, né? Quando é que é esse livro aqui? Quando que ele escreveu? Em 71, né? Ele nasceu em 31. Mas aqui o prefácio. O Estado já era... O problema do Estado já era de primordial importância quando se sustentava o absoluto predomínio da iniciativa privada. Ganhou um novo significado com o intenso intervencionismo que sucedeu a cada uma das guerras mundiais desse século, atingindo agora um ponto de extrema relevância. De fato, chamado primeiramente a intervir para assegurar a justiça social, contendo os abusos das grandes forças político-sociais, o Estado foi primeiramente combatido por essas forças, as quais, entretanto, verificando a inevitabilidade da intervenção, mudaram seu comportamento, procurando dominar o Estado e utilizá-lo a seu favor, gerando uma nova espécie de intervencionismo. É muito interessante que ele escreve isso aqui em 1971, 31 de dezembro, numa época em que a neoliberalismo começava a se abrir suas asas sobre o mundo. E teve o liberalismo clássico, né, que ruiu após a crise de 1929, e nos anos 70 o neoliberalismo começava a ganhar forma e ganhar cabeças, mentes, almas e corações em todo o mundo, que é um grande problema para todos nós. Tá? Ele trata disso aqui, Estado constitucional, questão do sufrágio, né, que é o voto, parlamentarismo, separação dos poderes do Estado, presidencialismo, tendência do governo do Estado contemporâneo, etc., Estado federal. E no quinto capítulo ele fala de problemas do Estado contemporâneo, exatamente isso. O Estado na ordem internacional, já tinha isso naquela época, a intervenção do Estado na sociedade, tá? Não só na economia. Daí trata aqui do New Deal e o neoliberalismo e o novo intervencionismo também. Aborda também as diferenças, né, entre o Estado socialista e o capitalismo de Estado, e também, no final, aqui o atual Estado de Direito, o Estado democrático, a inadequação do conceito tradicional de democracia, flexibilidade do Estado democrático, supremacia da vontade popular, liberdade, igualdade e social. É muito importante não só o que ele aborda, mas como ele aborda, né, esmiuçando esses termos, né, essas características dessa terminologia que muitas vezes são usadas de formas inapropriadas. Por exemplo, quando a gente falou do povo, mas também da democracia. É uma diferença grande entre a democracia representativa e a democracia de fato, a democracia prática, né, que era muito comum entre os cidadãos gregos, que aliás não eram a totalidade da sua população, era uma minoria da sua população, mas que de fato ali tinha um escopo mais de fato democrático, não representativo. E hoje nós temos uma noção mais de representatividade do que a democracia na prática. Então, eu falo também do Estado socialista, né, das questões das reformas sociais do Estado capitalista democrático, e tudo isso aqui de uma forma bem detalhada, que você vai sair. Se você ler um livro desse, pode ser esse aqui,
tá vendendo aí, né? Tá vendendo. Eu vou botar um link aqui embaixo, na descrição, onde você pode comprá-lo. Quem lê um livro desse não pode mais sair falando isso, eu defendo anarcocapitalismo. Não pode, né? Não tem. Tá? É óbvio que tem coisas que são óbvias, mas que as pessoas gostam de se enganar, né? Interessante. Então fica aqui minha dica aí de leitura. Você que está aí defendendo o anarcocapitalismo, por favor, leia esse livro, por favor. Leia esse livro. Esse e outros. Tá? O livro do Hobbes também, o Leviatã. Leia o Contrato Social de Rousseau. Esses livros são importantes para você parar de falar abobrinhas. Tá? Leia os livros dos capitalistas, dos grandes banqueiros, para você ver. Aliás, eu vou trazer aqui depois um livro de grande banqueiro que eu li, Os Axiomas de Zurique. Tá? Vamos agora, na próxima. Muito obrigado aí, você que ficou até o final. Se inscreva no canal e deixe aquela curtida. Valeu!